Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos corporais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis as faces da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A paz de Cristo, meus irmãos, o amor de Maria seja no coração de todos vocês. Meu nome é Sérgio, eu sou servo na Renovação Carismática da Diocese de Uberlândia. Eu atualmente estou coordenador no GOL Santa Mônica, da UFO, e também sirvo no Núcleo Diocesano do MUR, Ministério Universidades Renovadas. E estou aqui hoje para dar continuidade aí no projeto Resgatando a Identidade, que está sendo realizado aí pelos Ministérios de Promoção, pelos Ministérios de Formação e de Pregação, beleza? E o tema que eu trago aqui para a gente hoje é a arte de aproveitar as próprias faltas, como agir após pecar, que são alguns conselhos de São Francisco de Sales. Eles serão baseados nesse livrinho aqui, ó, do Padre José Tissot, que ele leva esse nome que eu acabei de falar para vocês, tá? O Padre José Tissot, ele é missionário de São Francisco de Sales, beleza? Então vamos começar a falar um pouquinho aí de quem foi São Francisco de Sales, né? Ele nasceu no ano de 1567 na França e ele teve uma educação fantástica, né? A mãe dele, ela deu uma educação de base, a base da educação dele foi a dos padres jesuítas, né? Ele teve um contato muito grande lá com esses padres lá durante a infância dele, durante os seus anos de estudo. E ele cresceu, ele fez direito, ele se formou, só que ele não queria seguir essa carreira, né? Ele fez isso porque a família dele quis, e logo depois ele atendeu ao chamado que Deus tinha no coração dele, que era de ser padre, que era de ser sacerdote. Então ele começou a sua vida missionária e ele teve um trabalho brilhante. Aí ele fez um grande trabalho pastoral, ele deixou grandes escritos, grandes ensinamentos. Ele tinha um amor muito grande ao povo, à missão. Ele tinha um grande zelo pelo Evangelho, então ele foi um grande padre, tá? E ele faleceu em 1622 em Lyon, na França também, né? E ele foi, em 1665, ele foi canonizado pelo Papa Alexandre VII. Ele foi proclamado doutor da Igreja em 1877 pelo Papa Pio IX. E aí, todos nós conhecemos a família salesiana, né? Que foi fundada por Dom João Bosco, que foi justamente aí com base aí no nome de São Francisco de Sales. Então daí nós vemos que quem vai nos falar aqui através deste livro, né, é um grande homem, foi um grande santo, beleza? Então vamos lá, né? A arte de aproveitar as próprias faltas. Esse nome, né, aqui, esse tema, ele já é bem intuitivo aqui para nós, né? O que o santo vai nos ensinar? Basicamente como utilizar dessas nossas misérias, como nós podemos fazer dessas coisas que são ruins uma coisa boa, né? Como que nós vamos usar da misericórdia de Deus para com essas nossas falhas, beleza? E aí, aqui no livro, o santo ele nos traz essas palavras aqui, que Jesus ele disse à serva benigna consolata: tudo contribui para o progresso de uma alma, tudo, até mesmo as próprias imperfeições em minhas mãos, são como outras tantas pedras preciosas,
porque eu as transformo em atos de humildade que inspiram a alma. E ainda o santo ainda faz essa outra belíssima comparação. Como o fogo se alimenta do combustível, assim as misérias dos homens fazem levantar-se grandemente as chamas do meu amor misericordioso. E quanto maior a miséria, tanto mais alta a chama, a semelhança do fogo que tanto mais arde, quanto mais combustível nele se atira. Ou seja, os nossos pecados, as nossas misérias, eles são combustível para a grande misericórdia de Deus para conosco. Isso nós vamos aprender aqui ao longo aqui dos ensinamentos aqui do livro. Beleza? E o padre, ele divide o livro em basicamente duas grandes partes. A primeira parte é o conhecimento das próprias faltas, né? Nós só conseguimos nós só conseguimos fazer um bom proveito daquilo que a gente conhece, né? Então nós vamos tratar aqui um pouco do autoconhecimento, desse entendimento da natureza humana que é pecaminosa, tá? E a segunda grande parte vai ser uma parte prática, né, de como nós aproveitarmos dessas próprias faltas, beleza? Como nós nos aproximamos de Deus diante dessas nossas faltas, beleza? Então, nessa primeira parte, né, do conhecimento das próprias faltas, o padre ele nos traz 3 pontos interessantes, tá? O primeiro ponto é: não nos admiremos das nossas imperfeições. Novamente, não nos admiremos das nossas imperfeições. O que ele quer dizer aqui com admirar? Vai ser espantar, ficar surpreso. Ou seja, nós não vamos ficar, nossa, eu pequei, nossa, eu estou pecando. Não. Aqui o santo ele quer nos dizer que nós não devemos criar alarde com os nossos pecados. Ele traz aqui a seguinte palavra aqui que ele disse a uma senhora: viveis, dizei-me vós, sujeita a 1000 imperfeições. É verdade, minha boa irmã, mas não vos esforçais de hora em hora por fazê-las morrer em vós? Queixai-vos de em vossa vida terdes muitas imperfeições e defeitos, a despeito do vosso desejo da perfeição e da pureza do amor de nosso Deus. Eu vos respondo que não podemos abandonar de todo a nós mesmos enquanto cá vivemos. Temos de nos suportar sempre a nós próprios, até que Deus nos leve ao céu. Bom, o que o santo está nos dizendo basicamente aqui? Que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós iremos pecar, nós iremos falhar. Peraí, mas o santo está nos dizendo então que nós devemos ficar de boa aqui com relação aos nossos pecados? Não, não é isso. Mais pra frente a gente vai entender. Mas o que ele quer nos dizer aqui é que nós não devemos causar alarde, nós não devemos nos espantar com as nossas falhas, beleza? E ele faz uma comparação que é muito interessante, né? Aqui ele compara a nossa alma como uma casa, né? Como uma casa que tem 4 grandes janelas, né? Que são os nossos 2 olhos e os nossos 2 ouvidos, né? Onde entra muita coisa, né? Entra poeira, entra vento, entra muita coisa. E essa casa, ela tem uma grande porta, que é a nossa boca, né? Onde saem palavras boas, saem palavras ruins, saem vários sentimentos, né? Nossa alma também tem esse corpo, essa casa tem esse corpo, né? Onde nós temos os sentidos, onde nós sentimos várias coisas. Então, aí ele pega e fala essa seguinte frase: será possível que em uma casa, assim tão frequentada como a nossa alma, se conserve inteiramente limpa, sem que se lhe apeguem ao menos uns resquícios de pó, uns grãozinhos de areia arrastados pelos que entram, e levando ainda em conta a nossa pouca vigilância, isso num único dia apenas? Então, o que o santo está nos dizendo aqui?
que nós estamos sujeitos ao pecado, que nós estamos rodeados de muitas coisas, então que é muito importante que nós tenhamos ciência disso. Ele ainda faz uma outra comparação aqui que é muito interessante, né? Aqui da nossa alma, ela é como um quarto. Se esse quarto está todo fechado, está todo escuro, né? A gente não sabe o que tem lá dentro, se ele está limpo, se ele está sujo. Mas a partir do momento que se abre uma janela, que se abre uma fresta, então aqui, imagine aqui, aí você abre aqui um pedacinho aqui de uma janela, aí entra um raio de luz. A gente consegue ver por esse raio de luz, assim, se tem algumas poeirinhas, se está limpo, se está sujo, né? Então, se a gente abre a janela inteira, aí a luz entra, aí a gente consegue ver todas essas poeiras, todos esses resquícios de pó ou de qualquer coisa. Então ele compara esse quarto escuro àquela alma que não quer enxergar aquilo que está dentro dela, né? E essa alma iluminada, esse quarto iluminado, ele compara a alma de um santo, né? Assim, que é um santo que consegue enxergar os seus próprios pecados, que consegue enxergar as suas próprias falhas. Beleza? E aí ele faz um outro comentário também. E quanto aos pecados graves, isso de não nos espantarmos também se aplica? Sim, fiquemos bem avisados. Uma queda em pecado, grave que seja, não poderia provocar espanto senão no céu, onde não pode haver quedas. Cá na terra não há motivo para disto alguém se admirar mais do que como se visses um pássaro voando no céu. Ou seja, meus irmãos, não nos admiremos das nossas faltas, tá? Mas, acho que alguém já pode estar até um pouco espantado aí com esses ensinos, né? Mas o santo, ele vem nos dizer aqui uma coisa muito importante. Não vamos usar isso de muleta, não vamos nos afrouxar com isso. O que é importante aqui é nós sabermos que nós vamos pecar, que isso faz parte da nossa natureza, que o pecado original ele trouxe isso para nós. E ele vem nos alertar aqui. Uma coisa é não se admirar das faltas, outra é não as detestar e reparar. O lavrador não se espanta ao ver as ervas daninhas destruírem a sementeira, mas por isso terá ele menos cuidado de arrancá-las? Aqui que é o X da questão. Amém, meus irmãos? Então esse fica aqui o primeiro conselho de São Francisco de Sales, né? Não nos espantemos com as nossas próprias falhas. Beleza? O segundo ponto que ele nos traz é não nos perturbemos diante dos nossos defeitos. Beleza? O que ele quer dizer aqui com perturbar? É agitar, perder a paz. Novamente, aí que nós podemos pensar, né? Mas se eu estou pecando, se eu estou ofendendo a majestade divina, eu não deveria ficar triste, ficar agitado com isso? O santo nos responde: sim, devemos entristecer-nos, mas com um verdadeiro arrependimento, e não com uma dor aflitiva, cheio de despeito e de indignação. O verdadeiro arrependimento é sempre calmo, como todo sentimento que do bom espírito procede. Deus não está no terremoto. Deus está na calmaria. Beleza? E aí o santo ele nos traz dois conceitos interessantes, que é da boa e da má tristeza. Qual é a boa tristeza? A boa tristeza é aquela que nós, quando nós pecamos, nós vamos ficar magoados por termos ofendido o coração de Deus, por termos realmente falhado, por termos pecado, né? E a má tristeza vai ser aquela que nós vamos ficar com sentimento de morte. Eu mereço morrer, eu não mereço a salvação de Cristo, eu não mereço nada, né?
realmente nós não merecemos, mas o santo ele vem nos alertar aqui que existem esses dois tipos de tristeza, da boa e da má tristeza. Beleza? Nós devemos sim nos entristecer, mas de forma que isso nos leve ao arrependimento sincero e nos aproxime de Deus. Beleza? E ele vem nos falar aqui mais uma frase interessante. Se da primeira vez que tropeçastes, em vez de ficardes inquietos, houvesseis plácida e sossegadamente retomado o equilíbrio de vossos corações, não teríeis caído de novo ao dar o segundo passo. Ou seja, nós devemos ter paciência diante das nossas faltas. Nós devemos ter calma diante das nossas faltas. Não é criar alarde, não é pensar que nós não temos jeito. A divina misericórdia está aí para isso, certo? O desassossego e a perturbação, elas são consequências do amor próprio, que também é conhecido como filáusia, tá? E o santo ele vem nos falar assim: ao amor próprio disfarçado sob a máscara da humildade que o nosso bom santo ataca em todos os seus ardis, aquela excessiva ansiedade da alma, mais inquieta por saber se está sendo curada do que em se curar, aqueles secretos despeitos em não querer fazer a paz com a sua consciência, achando mais cômodo abandoná-la como incorrigível. Resumindo, meus irmãos, o desespero ele não vem de Deus. Deus ele é esperança. Amém? O que mais que nós temos aqui? É importante destacar que isso não é fácil, né? Assim, que a nossa tendência após pecar é nós ficarmos desesperados, nós ficarmos tristes e tudo mais. Mas é por isso que o título aqui do livro é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, né? Não é uma coisa simples, né? E o terceiro ponto aqui dessa primeira parte do livro que o santo nos traz é mais um conselho de ouro, né? Não nos desanimemos diante dos nossos pecados. O que significa desanimar? Perder a esperança, desistir. A gente sabe que é bastante ruim quando a gente peca, principalmente aquele pecado de estimação, né? Eu penso, Sérgio, mais uma vez você pecou, mais uma vez você caiu com aquela mesma coisa. Isso traz um desânimo, isso traz uma tristeza muito grande para o nosso coração. Mas o santo ele vem nos alertar. Suceda-vos o que sempre suceder. Não desanimeis nunca. Tem a nossa salvação dois inimigos mortais: a presunção na inocência e a desesperação depois da queda. Qual é pior? Romanos 8,24 nos responde: é pela esperança que nós somos salvos. Ou seja, meus irmãos, se nós não temos esperança, nós estamos condenados. Então, por isso que o santo ele vem nos dar este terceiro ponto, né? Não desanimemos diante das nossas faltas, beleza? Duas das mais diabólicas disposições, elas são a aversão a Deus pelo pecado e o receio de Deus pelo desânimo. São duas coisas que nós queremos, que nós acabamos, nós mesmos nos afastamos de Deus. Beleza? Então, se nós desanimamos, a gente relaxa e a gente não vai querer voltar à santidade. Tá? E por que isso acontece muitas vezes? Porque nós simplesmente esquecemos da misericórdia de Deus. O coração de Deus ele está sempre pronto a perdoar liberalmente. Então, ficar tristes por um instante, sim, mas desanimar e parar pelo caminho, jamais. Beleza? Então, com isso a gente fecha aí a primeira parte aí do nosso livro, né? Que é o conhecimento das próprias faltas. Então, relembrando aí os 3 pontos, né? Não nos admiremos dos nossos pecados, ou seja, não vamos criar alarde.
Não nos perturbemos, não vamos perder a paz, tá? E não desanimemos diante dos nossos pecados, não vamos perder a esperança. Amém? Com isso, nós entramos na segunda metade do nosso livro, né? Aí na segunda metade, que é que o santo ele vem dar alguns conselhos sobre o aproveitamento das próprias faltas. Aí o santo ele vem tratar agora da parte mais prática, e para isso ele vem nos trazer 7 conselhos. Primeiro conselho: utilizemo-nos das nossas faltas para nos humilhar, conhecendo a nossa abjeção. De novo, utilizemo-nos das nossas faltas para nos humilhar, conhecendo a nossa abjeção. O que significa abjeção? Pequenez, né? Então, eu conhecendo as minhas faltas, eu vou saber que eu sou pequeno. Aí eu vou o quê? Aí eu vou conseguir me humilhar diante disso. Por quê? Deus ele nos permite tirar um bem de um mal. E assim, claro que isso não é por causa dos pecados em si, mas é por causa da grande misericórdia de Deus. Aí o santo ele faz uma comparação que é muito interessante, que é do adubo e da terra, né? Aí ele fala o seguinte: o adubo da terra é sem dúvida uma corrupção, uma putrefação, e contudo o lavrador e o jardineiro aproveitam do adubo para a cultura das terras, a fim de obterem frutos mais perfeitos e abundantes. E ele ainda diz mais: preciosas imperfeições fazem-nos conhecer a nossa própria miséria, exercitam-nos na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. Traduzindo, meus irmãos, nós devemos ser humildes, nós devemos buscar e lutar pelo progresso na nossa humildade, certo? Porque a humildade é o fundamento de todas as virtudes, e assim como o contrário da humildade, que é o orgulho, ele é o princípio de todos os pecados, beleza? Então, quanto mais orgulhosos nós somos, mais propensos nós estamos a pecar. E ainda nesse primeiro conselho santo, ele nos diz que a lembrança de nossas faltas é um poderoso remédio contra o orgulho. Ou seja, se eu me recordo que eu sou pecador, se eu sei que eu sou fraco, se eu sei que eu tenho tendência para pecar nesses exatos pontos aqui, isso é um grande remédio contra o orgulho. Então eu posso usar dessas falsas, eu vou usar desses meus pecados, né, para eu falar, para eu poder falar aqui para mim mesmo: poxa, se eu sei que eu sou fraco nesse ponto e nesse outro ponto, eu consigo então praticar aqui a virtude da humildade. Beleza? Então esse foi o primeiro conselho aí do santo: utilizar das nossas faltas para nos humilhar, conhecendo a nossa pequenez. Beleza? O segundo conselho que o santo nos dá é: sirvam as nossas faltas para amarmos a nossa abjeção, a nossa pequenez. Traduzindo isso em palavras práticas, amar a nossa pequenez é reconhecer a grandeza de Deus, certo? E é um complemento lá do conselho anterior, né? Que Santa Madalena de Pazzi, ela diz: a humildade não é mais do que o reconhecimento constante do nosso nada e um perene contentamento do meio de tudo que provoca o menosprezo de nós mesmos. O amor e a pequenez identifica-se com o amor da verdade. E a verdade é que nós somos miseráveis e que, abstraindo dos dons que de Deus recebemos, não temos senão o nada e o pecado. Ou seja, meus irmãos, humildade, né? O santo ele nos convida aqui a usar das nossas faltas
para sermos humildes, para amarmos a nossa pequenez. E nós, nos humilhando e nós amando a nossa pequenez, nós nos aproximamos do Verbo encarnado, nós nos aproximamos dos sofrimentos de Jesus. Isso nos leva à santidade. Amém? Então esse é o segundo conselho do santo. Terceiro conselho do santo: utilizemos das nossas falhas para crescer na confiança em Deus. Mais uma vez, nós voltamos na divina misericórdia, né? Nós vamos usar das nossas falhas para nós confiarmos mais em Deus. Uma frase que o santo nos diz: o pecado chega a Deus porque é uma ofensa à sua divina majestade, mas nunca poderá alterar os seus supremos atributos. Assim como em face do nada a sua bondade se transforma em amor, assim perante o pecado o seu amor se muda em misericórdia. Que o pecador confie. E quem haverá que mais motivos para confiar em Deus do que o pecador? Traduzindo, meus irmãos, confiemos na divina misericórdia. E a gente pode lembrar aqui de várias coisas lá que Jesus disse, né? Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, né? O médico, ele não está aí para os que estão com saúde plena, mas ele está aí para os doentes. E Jesus também, ele nos disse lá do bom pastor, que ele deixa as 99 ovelhas que estão bem para ir atrás daquela ovelha que se perdeu, certo? Então, isso é motivo para nós confiarmos em Deus, né? Para nós usarmos aí das nossas falhas, né? Assim, dos nossos grandes pecados, para nós crescermos na confiança desse Deus que está aí para nos trazer de volta, que está aí para nos renovar. Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Beleza? Beleza? Estou dando uma coladinha aqui. E outro ponto importante, ainda dentro desse terceiro conselho, né? É a desconfiança de si mesmo e da confiança em Deus. E aí tem uma coisa que é muito importante aqui. Desconfiar de mim mesmo não quer dizer cruzar os braços e não fazer nada, né? Tem aquela frase muito importante: esforça-te como se tudo dependesse de ti e nada dependesse de Deus. Mas recorre a Deus como se tudo dependesse dele e nada de ti. Ora et labora, né? Trabalha e reza. Beleza? Fechamos aqui então o terceiro conselho do santo. Quarto conselho: sirvam as nossas faltas para nos afirmar na perseverança. Porque, meus irmãos, as experiências das nossas quedas pessoais, elas nos tornam prudentes. Isso acaba que é uma continuação aí dos três conselhos anteriores, né? Se nós reconhecemos a nossa humildade, a nossa pequenez, se nós crescermos na confiança em Deus, isso vai nos tornar cascudos, né? Isso vai nos ajudar a ser mais constantes, a crescer na perseverança da fé e da caminhada, né? E o santo, ele vem nos falar: fuja das ocasiões de pecado. Para vocês serem perseverantes, fujam. A gente está cansado já de escutar isso, né? De fugir das ocasiões de pecado. E para isso, não tem melhor meio de perseverar do que os sacramentos, né? Não tem como falar de perseverança na fé, de perseverança na missão, na caminhada, na santidade, sem sacramentos. Confissão e Eucaristia. Certo? Então, quarto conselho do santo é: sirvam as nossas faltas, os nossos pecados, para nos afirmar na perseverança. Quinto conselho dele é: sirvam as nossas faltas para nos tornarmos mais fervorosos. Essa aqui, pessoal, vai ser a nossa meta final, né? Aqui nós estamos traçando aqui uma caminhada, né? Para que nós vamos aproveitar as nossas faltas?
no fim vai ser para nós nos aproximarmos de Deus, para nós fazermos com que esse nosso fervor, para fazer com que esse nosso amor a Deus ele cresça. Para isso, o santo ele nos traz uma frase interessante. O escorpião é venenoso, mas se o reduzirmos a óleo, esse óleo é um antídoto eficaz contra a própria picada. O pecado é vergonhoso tão somente quando o praticamos. Convertido em confissão e penitência, traz-nos a saúde. Ou seja, nós vamos usar das nossas falhas, nós vamos usar dos nossos pecados para nos aproximarmos de Deus. Nós falamos aqui há pouco da confissão, né? Que sensação boa que é, que sensação agradável que é quando nós saímos do confessionário, né? Que nós estamos com a alma lavada. Então, para isso que nós vamos aproveitar disso para nós nos tornarmos cristãos mais fervorosos, né? Ou seja, nós acabamos de pecar, mas nós vamos já voltar rapidamente para Deus e vamos aproveitar disso para aumentar o nosso fervor. Amém? Então, esse é o quinto conselho do santo. Sexto conselho, utilizar das próprias faltas para a reparação a que essas faltas nos obrigam. Traduzindo, as penitências, né? A ação, as obras. Depois da confissão, o padre ele nos pede para fazer algo, né? Então, seja uma oração, seja uma ação prática, mas o fato de nós nos colocarmos em ação, o fato de nós termos de reparar o mal que nós fizemos, isso já nos leva mais para Deus. Nós já vamos aproveitar dessas falhas para nós repararmos e nós nos tornarmos mais santos, tá? E o padre, ele nos diz: devemos procurar que nos seja útil a lembrança das nossas quedas, fazendo que dela emane o amor que se manifesta em obras. O fervor que tal lembrança produz não deve limitar-se ao sentimento, mas sim atuar sobre a nossa vontade e tornar fecunda a nossa vida. Então, traduzindo bem simples, não ficar apenas no sentimento, mas traduzir essas nossas... Nós vamos praticar as ações para repararmos esses nossos pecados. Ou seja, nós vamos usar dessas nossas falhas para nos aproximarmos de Deus de forma prática, através da reparação. Amém? E agora, o último conselho, o sétimo, é utilizar as próprias faltas para um redobramento de devoção à Santíssima Virgem Maria. O melhor fica para o final, né? Então aqui, esse sétimo conselho aí, ele é um conselho de ouro, né? Nada como um colo de mãe, nada como a intercessão de Nossa Senhora para nos ajudar a reparar as nossas faltas, as nossas falhas, né? Maria, ela é o porto dos náufragos. O santo, ele nos diz: poderíamos nós, estudando na escola do mais amável dos santos a arte de nos utilizar das nossas faltas, esquecer aquela que é o refúgio dos pecadores e cuja belezas e singular bondade o bem-aventurado bispo tanto celebrou? Então, meus irmãos, não tem segredo, é invocar a Maria. Quando nós estivermos em pecado, quando nós estivermos querendo falhar, é invocar a Maria. São Bernardo, ele diz algumas palavras muito interessantes. Quando surgirem os ventos da tentação, se te vires arremessado aos escolhos da tribulação, olhe para a estrela e invoca a Maria. Quando te vires perecer nas ondas da soberba e da ambição e da detração e da rivalidade, olhe para a estrela, invoca a Maria. Quando a ira ou a avareza ou a carne investirem contra ti e tentarem despedaçar a pobre barquinha da tua alma, olhe para Maria. Amém, irmãos? Muito simples. Nós possamos invocar nossa mãezinha diante das nossas tentações, diante das nossas falhas.
E assim nós fechamos o nosso 7º conselho e fechamos aqui também o nosso ensino, tá? Então, só fazendo uma relembrada rápida aqui. Na primeira parte do livro, o santo ele nos fala de 3 pontos para o conhecimento das próprias faltas, que é: não nos admiremos das nossas próprias falhas, ou seja, nós não vamos ficar espantados, nós não vamos nos perturbar com as nossas próprias falhas, nós não vamos ficar sem paz diante delas, nós não vamos nos desanimar, perder a esperança. E na segunda parte foram esses 7 conselhos. Primeiro, sirvam as nossas faltas para nos humilhar, conhecendo a nossa pequenez, para nós amarmos a nossa pequenez, para nós crescermos na confiança em Deus, para nós nos afirmarmos na perseverança, para nos tornarmos mais fervorosos, para nós repararmos as nossas ações e para nós nos redobrarmos de devoção à Virgem Maria. 7 conselhos. Amém, meus irmãos? Então, com isso, nós contemos, com a graça e a intercessão de São Francisco de Sales para crescer em santidade. Amém? São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, Deus abençoe.